Um dia, Jesus estava diante de um religioso, diante de um rabino, se eu não me engano era rabino, chamado Nicodemos. Uma pessoa de uma certa respeitabilidade, de uma certa honra, de uma certa integridade. E ele foi fazer indagações a Jesus acerca do reino de Deus. E o Senhor, quando sabia que Nicodemos já estava carregado com seus preconceitos, que um preconceito vem, né, uma palavra que não quer dizer necessariamente que é uma coisa ruim. É quando tu não conhece algo ainda e começa a desenvolver conceitos sem conhecer. Então é um preconceito. É uma ideia que não foi baseada em conhecimento, mas foi baseada num conceito aparente que tu olhou. E Nicodemos, olhando tudo aquilo a respeito de Jesus, como era seu ministério, como ele trabalhava, como ele agia, então ele chega diante de Jesus de certa forma com um pré-conceito. E quando Jesus percebe isso, Jesus foi, como não podia deixar de ser, completamente sincero com Nicodemos. Ele disse que Nicodemos não poderia enxergar as coisas do reino de Deus a partir do preconceito ou dos conceitos anteriores que ele tinha a respeito de Deus e do reino de Deus. Porque o que Nicodemos estava vendo diante de si era algo completamente novo. Era algo que ainda não tinha sido experimentado por ninguém. É a ação de Deus aqui entre os homens. A ação não indireta de Deus. Porque uma ação indireta de Deus é quando Deus usava profetas, usava sacerdotes, usava homens e mulheres de Deus. Mas Nicodemos estava diante de uma ação direta de Deus, quando o próprio Deus estava agindo aqui. E aquilo trouxe muita curiosidade para Nicodemos. E Jesus, sendo sincero com ele, disse: Nicodemos, você não vai conhecer as coisas do reino de Deus sem nascer de novo. E até isso se tornou para Nicodemos uma indagação: como um homem pode nascer de novo? Voltar para o ventre de sua mãe e nascer? Não se tratava, e Jesus disse: Nicodemos, não se trata disso. Se trata de nascer de novo, e não mais do ventre de uma mulher, mas se trata de nascer de novo do ventre do Espírito Santo, gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, onde tudo na sua vida, tudo vai começar do zero. Queridos, eu compartilho com vocês esta palavra porque, vivendo um momento muito especial da minha vida, em novidade absoluta de vida todos os dias, em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, em relação ao Evangelho, tenho vivido isso. E existem algumas lutas pelas quais eu passo hoje que eu nunca imaginei passar, e outras que eu julgava que fossem muito importantes, hoje são secundárias. Mas eu percebo que algumas lutas, as maiores lutas, querido, não são aquelas que estão ao teu redor, uma situação econômica difícil, uma pessoa com quem tem um desafeto. Não. As maiores batalhas são aquelas que a gente trava consigo mesmo, com os nossos próprios melindres, com as nossas próprias artimanhas, quando Deus vem e quer desmontar a tua vida, quer desmontar todos os teus conceitos e quer dizer: meu querido, se você quer aprender de mim,
Desfaça-se de todos os teus conceitos e preconceitos. Seja humilde diante da minha presença, porque eu vou reensinar todas as coisas a você. O que acontece, querido, diante de eu ir para a presença de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo certas coisas pelas quais eu passo, mas eu sei que são necessárias. E as lutas maiores, querido, já não ocorrem mais na periferia da minha vida, mas aqui em meu interior. Quando às vezes eu me enxergo, me vejo ainda insensível, sem amor, sem compaixão, quando às vezes eu me percebo muitas vezes calculista, quando às vezes eu me percebo soberbo, arrogante, enfim, quando às vezes eu me percebo como um incrédulo, como alguém que não confia absolutamente em Deus, então as minhas lutas são muito maiores. E eu fui à presença do Senhor hoje em oração, e o Senhor me disse que para mim, queridos, é como se eu estivesse literalmente em uma gestação. É como se o Senhor pegasse literalmente e me lançasse de novo no ventre. Como se o que existisse de mim sobre a face da terra fosse algo que tivesse sido abortado. Então, o que andava um Jair todo troncho, todo errado, este Jair, ele vivia assim, era deficiente, tal como uma criança que nasce prematura com sequelas. Este Jair vivia assim, com muitas deficiências. Então, se fez necessário que eu voltasse, literalmente, não mais para o útero de minha mãe, mas para o ventre do Espírito Santo, para ser, naquele ponto que eu estava sendo gerado, para ser gerado novamente, do começo até o fim, para que dentro do tempo de Deus, dentro dos 9 meses do Senhor, não saia alguém abortado, com sequelas e deficiente, mas saia um homem completo, aquele que Deus planejou, o Jair que estava no coração de Deus, que será conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. Você está sendo gestado novamente e você precisa ter paciência. E não é fácil, querido, ficar preso no meio de um monte de situações. Para quem já experimentou um dia a liberdade, entre aspas, de viver pelo mundo, voltar novamente e ficar na dependência de Deus, fechado no útero de gestação e aguardar o tempo de novo de nascer, não é fácil. Quando eu quero que as coisas se resolvam no meu tempo e não no tempo de Deus. Então o Senhor falou: agora você foi reinserido no útero e vai esperar e vai aguardar. E aquilo que te aflige, isso é para formar de novo, reformar o teu caráter, reformar a tua vida. E junto com esta palavra, querido, o Senhor me fez lembrar, já que se fala de nascer de novo e de processos, o Senhor me fez lembrar de uma lagarta. A lagarta e a borboleta, que são a mesma espécie. A lagarta vem de um ovo que é colocado por uma borboleta. A lagarta, diferente dos seres humanos, ela tem 2 ciclos de vida. O primeiro ciclo de vida é quando um ovo se transforma em uma lagarta. E a lagarta não é tão linda, tão bonita, ela é limitada, ela é uma presa fácil. Ela não tem o poder de polinizar, de reproduzir, de polinizar as flores e fazer flores polinizadas geram frutos. Então a borboleta é a forma mais linda deste mesmo ser, que começa, sai do ovo, se transforma numa lagarta. Mas a lagarta, a certo ponto da vida, para se transformar em uma borboleta, é como se ela tivesse que ser gestada de novo. E ela é gestada num casulo,
numa crisálida. Ali, querido, a lagarta fica completamente vulnerável. Um predador pode comê-la, ela fica completamente vulnerável. Mas quem cuida dessa lagarta é o Senhor. E quando ela sai desta crisálida, ela é linda, ela consegue se reproduzir e consegue reproduzir as espécies, as flores onde ela pousa para sugar o néctar. Ela pousa em outra flor e faz com que se reproduzam todas as flores onde ela pousa. E aí, detalhe, a lagarta, ela não se reproduz, mas a borboleta se reproduz. Então essa é a beleza. Então o nosso ciclo é como um ciclo da lagarta, queridos. Primeiramente um ovo, depois uma lagarta. É um ciclo da nossa vida. Mas na nossa vida muitas vezes vai ter o momento da crisálida. Não é fácil para quem um dia experimentou a liberdade voltar de novo para uma crisálida e se sentir muitas vezes vulnerável, preso e trancado até que o processo se conclua. Mas eu quero te dizer, quem cuida de ti durante este processo é Deus. Acomode-se e deixe que Ele te transforme em uma linda borboleta, uma nova espécie maravilhosa, limpa, reprodutiva e reprodutora. É o que o Senhor tem para a tua vida. Que você seja reprodutivo e reprodutor. Em nome de Jesus. Nasça de novo da água e do Espírito. Seja novamente gestado de novo no útero de Deus. Para que toda aquela velha criatura, aquela criatura que já foi temporária, seja literalmente extirpada e que nasça realmente de novo do útero do Pai, do útero do Espírito Santo, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. É o que eu te recomendo, é o que está acontecendo comigo, uma transformação dia após dia, algo completamente novo. E eu declaro em nome de Jesus que isto vai acontecer sobre tua vida. Submeta-se aos processos de Deus e você verá a beleza que Deus transformará, não o outro, mas você mesmo diante da presença dele e diante de todos aqueles que te cercam. Em nome de Jesus.